Salve, salve YouTube, beleza? Vou falar pra vocês o que tá acontecendo. Desbloquearam o PS4, conseguiram, falei no vídeo anterior que isso não ia ser feito, mas fizeram, brasileiro show de bola. E outra coisa, a Sony tá notificando quem tava fazendo a venda de contas fantasmas, principalmente as lojas de Mercado Livre e as lojas aí, que é aquelas lojas que eu mandei a mensagem, falei pra vocês, as lojas estão sendo notificadas sobre a venda de contas fantasmas. Galera, vamos lá? Vou passar esse assunto pra vocês e qual é a minha opinião, porque eu não tô concordando com muita coisa que tá acontecendo. Vamos lá! Vambora, galera, vamos continuar com o assunto. Vocês viram aqui que eu dei uma mudada, dei uma repaginada aqui no nosso setup, né? Eu arrumei, isso foi comentários que deixaram aí no YouTube, pessoas que deixaram comentário, e isso que eu falo pra vocês, eu levo muito em consideração o que vocês falam, tá? Então é importante vocês me darem essa ajuda, esse feedback, isso pra mim é muito importante. Eu dei uma repaginada, deixei aí o monitor mais aberto pra vocês, tá enxergando sobre o que eu tô falando, quando tiver vídeos, vai estar rodando vídeos aí. Hoje o assunto é esse aí, ó, a pirataria tá rolando solta. Bom, vou deixar para vocês o link na descrição, um site, eles fizeram todo o acompanhamento investigativo e tudo na prática mesmo, conseguiram desbloquear o PS4. Eu falei há pouco em alguns vídeos aí que não iriam desbloquear o PS4, na verdade desbloquearam, isso foi no Brasil, tá galera? O que aconteceu? Você no centro de São Paulo, tá? Na 25 de março, eles estavam fazendo esse desbloqueio aí, uma média de 300 a 400 reais pelo desbloqueio. Eu vou ler aqui pra vocês só um pedacinho da nota que foi dada até pelo vendedor, ó, quando foi procurado. O vendedor ele explica assim, como que funciona. Você deixa seu videogame aqui e nós colocamos 10 jogos no seu HD. Tá? Eles colocam um chip no PS4, eles ligam no laptop, né, a esse chip, que ele é um computador pequenininho, né, esse chip, um microcomputador, e aí eles formatam o HD do videogame e jogam todos os jogos que eles têm, né, uma média de 10 jogos, porque na verdade o PS4 ele não suporta 10 jogos, né, dependendo aí, mas às vezes dá ali entre 8 jogos, 10 jogos, dependendo se for jogos indie, né, ele cabe, e essa loja jogou, tá? Eles ficaram com o console um mês testando, jogava online, jogava offline, fazia atualização normal, o console, a PSN aceitava esses jogos no console normal, tá? E se você quisesse, isso aí o vendedor ainda continua, né, a sua venda, se você quisesse, 50 reais por cada jogo que você queira colocar a mais. Então essa foi, cara, assim. Vamos lá, eu vou entrar agora numa casa de abelha, tá? Porque tem muita gente a favor, muita gente contra. Eu vou dar a minha opinião e tentar dizer o porquê que eu sou a favor e porquê que eu sou contra. Mas na verdade não sou nem para um lado nem para o outro. Primeira coisa, quando você desbloqueia um console, eu particularmente eu nunca fui a favor do desbloqueio de console. Nem o PS3, nem o 360, nenhum console que eu tive foi desbloqueado. Pra não mentir pra vocês, o meu PS1, né, que era lá o PlayStation, lá no começo, ele era desbloqueado. Então eu comprava lá aqueles jogos na feirinha, 5 jogos por 10 reais e jogava. Só que assim, qual que é o desprazer que eu tinha? Eu tinha vários jogos, eu tinha diversos jogos e não conseguia jogar nenhum. Eu não tinha o prazer de pegar um jogo que eu tive dificuldade para adquirir ele, né? E ir do início ao fim jogando esse jogo. Então assim, parece que é bobeira isso que eu tô falando, mas você perde o prazer pelo jogo. Se você começar a banalizar os valores dos jogos, você vai entrar nessa questão. Você acaba tendo todos os jogos possíveis, mas na verdade você acaba não jogando nenhum. Agora é o outro lado, né, do enxame de abelha. Os valores dos jogos atuais estão realmente absurdos. Eu tive lendo vários comentários em sites, várias coisas falando sobre o assunto. E as pessoas que falam, não, porque é errado mesmo a pirataria, eu compro meus jogos. Eu vi até um comentário, cara, que eu achei assim, mas tá bom, né? Eu gastei R$2.000, comprei 10 jogos e chupa você que gosta aí de compartilhar conta fantasma e chupa você que é a favor da pirataria. Cara, na verdade, é assim, eu acho isso um comentário sem necessidade. Porque você comprar o jogo, né, por R$200, uma mídia física, eu concordo com você, parabéns. Existe o prazer da mídia física, eu acho isso legal.
Mas o que eu questiono os valores absurdamente altos e que não param de subir, tá? Agora tá 230, vocês viram agora o Mortal Kombat X a R$300. Então esse é o absurdo. É por isso que acontece a pirataria, o desbloqueio, as vendas de conta fantasma, as vendas de contas secundárias. Por isso que acaba acontecendo isso, por causa dos valores extremamente absurdos. E aí você pega as lojas, né, que vendem a mídia física com lucro de 30%, 40% em cima do valor. Então, tudo bem, é o lucro que eles têm que ter? Eu concordo com vocês, todo mundo tem que ter lucro, ninguém faz nada de graça, tá? Mas eu acho assim, o absurdo dos valores, né? Você vê assim que são valores extremamente altos e coisas que, poxa, poderiam dar uma melhorada nisso. Mas isso já entra em outra questão, que não é a questão dos jogos, tá? Aí já entra em questão de impostos e tal, que isso não faz parte desse mundo PSN, porque a PSN repassa um valor e aí é o nosso Brasil, o nosso querido Brasil, que acaba tendo essa taxação de imposto absurdo sobre esse tipo de jogos, tá? Eu não sou a favor, eu nunca tive um console desbloqueado, a não ser aquele PlayStation que eu comentei com vocês. Eu nunca tive um console pirata, então não recomendo vocês a fazer isso, porque com certeza a Sony vai bloquear esses consoles que estão fazendo esse desbloqueio pirata, tá? Então a previsão é que a Sony já está se movimentando em relação a isso, tá? Então eles sabem que sim, foi feito o desbloqueio e que vão estar bloqueando. Então eu não gastaria dinheiro com isso, eu não faria isso, tá? Agora eu vou emendar um assunto aqui com vocês, que é sobre as notificações que a PSN está dando, que a Sony, né, /PSN, tá fazendo para quem compartilhava a conta fantasma e para as lojas, principalmente para as lojas, tá? O que está acontecendo? A Sony, eu vou subir a imagem aí para vocês da notificação que estão recebendo. A Sony está soltando aí essa notificação judicial, tá? Ela está fazendo uma notificação judicial para que as lojas, que eles não teriam direito à venda desses jogos. Então isso realmente está acontecendo, a Sony está enviando essas notificações e por isso que eu volto ao que eu falei nos vídeos anteriores. Está sumindo as lojas de mídia digital, realmente está acabando, porque a PSN não só bloqueou os jogos, como notificou judicialmente essas lojas, por isso que está acabando com as lojas de mídia digital. Entendeu? Então agora eu estou entendendo o que está acontecendo. Antes eu não estava conseguindo entender o que era, por que as lojas tinham sumido, que era só por causa do compartilhamento, mas não, eles estão sendo notificados judicialmente e por isso que estão tendo aí que responder sobre essa venda de contas fantasma. Agora, galera, uma coisa que me deixou preocupado foi o seguinte: a Sony está se movimentando agora para bloquear de vez o compartilhamento de contas, tá? Então existe sim uma movimentação, tá, da Sony /PSN para o bloqueio total de compartilhamento de mídia digital. Então, olha, eu não sei se eu fico preocupado, eu não sei se eu acho essa notícia boa, porque, por exemplo, eu volto a dizer para vocês, se eu tiver 2 consoles, e eles estão questionando o seguinte, tá? Então eu vou explicar para vocês o que a PSN está questionando, que não existe uma pessoa que possa ter um console no Mato Grosso do Sul e um console no Ceará. Então por que está tendo essa distância tão grande para um console? Cara, pode até ser, mas isso não é, isso pode acontecer. Se a pessoa ela às vezes é empresária ou às vezes viaja muito, ela pode ter todo o direito de ter 2 contas em estados diferentes, em distâncias diferentes. Eles estão questionando isso. Ah, não, mas isso não pode ser. Assim, a PSN tem todo o direito de bloquear, mas eu acho particularmente que isso é um gol contra, tá? A PSN tá marcando um gol contra, tá fazendo o Bill Gates rir, o Bill Gates tá morrendo de rir, porque a Microsoft agora vai e assim, eu vou dizer para vocês, sinceramente, muitas pessoas que eu conheço do PlayStation estão muito desanimadas com esses bloqueios da PSN, tá? Então não é de se esperar que aumente a vendas de Xbox One. Então parece que eu tô falando bobeira, pode ser que isso não modifique nada, mas eu acho que a PSN tá dando um gol contra.
E particularmente eles não deveriam fazer isso. Você compartilhar em 2 contas, perfeito. Compartilhar em 3 eu até entendo que eles possam bloquear por causa dessa venda aí de lojas. Então galera, na minha opinião, eu acho que a PSN está se equivocando nesse bloqueio de contas, tá? Eles estão notificando judicialmente, eu concordo. Se você vendeu uma coisa que você não poderia fazer, ok, você pode se responder por isso. Agora, se você bloquear todos os tipos de compartilhamento, isso eu acho um absurdo. Mas aí fica a critério dele, eles são empresa, eles fazem o que eles quiserem com o produto dele. E cabe a gente gostar e continuar comprando ou não gostar e migrar para outra plataforma, tá? Não tô falando para vocês, proprietários de PS4, migrarem para outra plataforma, mas é um sinalzinho de alerta. Se você gosta de compartilhar jogos, fique esperto porque a Sony tá se mexendo sim para fazer o bloqueio completo de contas compartilhadas. A minha opinião é essa: pirataria eu não sou a favor, tá? Não façam esse desbloqueio pirata. E PSN, escuta o que todo mundo tá falando, escuta aí os canais, presta atenção que é uma bobeira o que vocês estão fazendo de bloquear os compartilhamentos de conta, tá galera? Por favor, deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, isso é muito importante para mim e a gente fazer o canal aumentar, tá? Não esqueçam de curtir o vídeo se você curtiu e se vocês puderem favoritar, isso é muito importante também, porque aí o canal vai melhorando aí na visualização do próprio YouTube, tá? Isso me ajuda muito favoritando o canal. Galera, eu vou subir bastante gameplays para vocês, já tá iniciando aí as gameplays, então eu vou soltar as gameplays para vocês. Muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo no canal e muito obrigado a vocês que já estão inscritos no canal, obrigado mesmo. Cazuza se despedindo, valeu, fui!